continuar essa maratona sobre o estudo do átomo de carbono. Na nossa aula, agora iremos falar sobre as propriedades gerais relacionadas ao encadeamento. Vamos falar também sobre as fórmulas que vão ser necessárias para representar quando as cadeias carbônicas elas forem formadas, tá bom? Vamos classificar também essas cadeias que vão ser formadas através da propriedade do encadeamento. Então, preste atenção para cá, criança. O que é o encadeamento? O encadeamento é a capacidade que o átomo de carbono apresenta de se unir sucessivas vezes com outros átomos de carbono. Quando ele se liga, se une a outro átomo de carbono, eles formam estruturas que são chamadas de cadeias carbônicas. Essas cadeias, elas podem ser classificadas de diversas maneiras, mas de maneira prioritária, eu quero que você saiba que existem cadeias que vão ser abertas, as extremidades são livres, e existem as cadeias que são fechadas, aquelas que formam uma figura geométrica, e a gente vê perfeitamente aqui a formação de um quadrado. Temos também as cadeias que são mistas, tá? As cadeias mistas, elas vão ter uma estrutura, uma extremidade, na verdade, que é fechada, e na outra extremidade já vai ser característico de uma cadeia aberta. Presta bem atenção também aqui, porque aqui para você, eu já coloquei que essa cadeia aberta, ela pode ser chamada também de acíclica ou alifática, e a fechada pode ser chamada também de cíclica. Muito cuidado aqui com esse alifática, porque vamos ter cadeias que são aromáticas, e elas vão também receber um nome muito parecido com essa alifática, tá bom? Então, ó, forma a cadeia, carbono liga-se com carbono sucessivas vezes, formando a cadeia que é aberta, acíclica ou alifática, e também formam cadeias classificadas como fechada ou cíclica, beleza? Então, vamos lá para a classificação das fórmulas que são formadas através do encadeamento, da formação dessas cadeias carbônicas. Nós vamos ter a fórmula estrutural plana, que eu dou para você aqui essa estrutura, parece o esqueleto, tá? E a gente vê através dessa representação dessa fórmula estrutural plana que todos os átomos que fazem parte daquela molécula estão sendo representados. Assim como todas as ligações também estão, olha, as amostras, a gente vê onde é que tem ligação simples, ligação dupla, ó, outra dupla bem aqui, tá bom? Então, na fórmula estrutural plana, todos os átomos e todas as ligações estão aparecendo. Já na fórmula estrutural condensada, algumas partes relacionadas com as ligações já vão estar juntas, já vão estar condensadas, certo? Olha um exemplo bem aqui. Esse carbono que está aqui nessa extremidade tem para cima um bromo. O bromo continua aqui em cima, ó, tá? Mas quando eu vou representar esses dois hidrogênios que estão ligados a ele, eu já não coloco mais aqui a ligação aberta, ó. Eu condenso. Eu já sei que são dois hidrogênios, duas letras parecidas, então eu ponho o H2. A mesma coisa aqui, criança. Olha, eu tenho um nitrogênio que está ligado com esse carbono. Esse nitrogênio tem dois hidrogênios, então olha aqui, olha, condensado NH2. Olha aqui o C, certo? Quantos hidrogênios esse carbono tem? 3, então vai ficar CH3, que é o que acontece bem aqui, ó. Olha essa estrutura bem aqui também. Eu tenho C dupla O, que é o oxigênio, C simples O, simples H, que é o hidrogênio, tá bom? Olha o tamanho dessa representação na plana e olha como ela ficou bastante reduzida, condensada, né? Na minha fórmula estrutural condensada. Então, o único objetivo e diferença entre a estrutura plana e a condensada é reduzir mesmo o espaço que a gente utiliza para representar a mesma fórmula, tá bom? A mesma molécula. Temos também a fórmula molecular. A gente vai trabalhar com a mesma estrutura que a gente estava lá na frente, ó.
Se a gente voltar para o slide anterior, a gente pode contar quantos carbonos eu tenho aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou lá para a fórmula molecular. Quantos carbonos eu tenho? 8. A mesma coisa eu vou fazer com hidrogênio. Eu vou sair contando e vou colocar apenas o símbolo e a quantidade de cada um deles. Eu sempre digo para os meus alunos que a fórmula molecular começa com o átomo de carbono, porque ele é o principal objeto de estudo da química orgânica. Depois do carbono, comece com o elemento que é monovalente, no caso, o hidrogênio, tá? Depois vem o bivalente, que é o oxigênio. Depois acrescente o elemento que é trivalente, no caso, o nitrogênio. E os outros, por último, são os halogênios, tá? A gente tem só um bromo na estrutura, por isso que não tem nenhum número aqui, porque já fica subentendido que eu tenho só um bromo, assim como eu tenho apenas um cloro. E muito cuidado, olha, tem aluno que confunde esse C do cloro com o C do carbono, tá? Esse Lzinho aqui é minúsculo, então pertence a apenas esse símbolo do cloro. Muito cuidado com isso aí, beleza? Depois da fórmula molecular, nós vamos ver a fórmula zigue-zague ou linha. Tem esse nome porque é muito parecido mesmo com o zigue-zague, olha. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Nessa estrutura, o que eu quero te chamar a atenção é que nessa interseção aqui das retas, cada encontro de retas você tem um átomo de carbono. Então, eu tenho um carbono aqui, tenho outro aqui, tenho outro aqui, outro aqui, outro aqui. E aonde as retas vão se encontrar? Se não for um carbono, a gente coloca outro elemento químico, tá bom? O que eu quero que você tenha em mente aqui? Que nesse zigue-zague, se aqui eu tenho um carbono, as ligações do hidrogênio nesse carbono do zigue-zague, elas não vão aparecer. Então, você precisa raciocinar o seguinte. Eu já sei que esse carbono faz 4 ligações. Então, ele já tem uma ligação com o bromo, tá bom? Bem aqui. E já tem uma ligação com o resto da cadeia. Então, na minha mente, eu vou ver que aqui eu tenho 2 hidrogênios completando as ligações deste carbono. E assim você vai fazer com todos os outros, tá? Na sequência, iremos falar sobre o mesmo conteúdo, só que agora relacionado com a cadeia fechada. Presta bem atenção que nessa estrutura aqui eu tenho a plana. Todas as ligações e todos os átomos são mostrados. Quando eu vou transformar para a fórmula estrutural condensada, você já percebe que as ligações do hidrogênio elas não aparecem mais. Porque aqui, olha, por exemplo, esse carbono, que é esse carinha bem aqui, tem 2 hidrogênios e eu já condensei colocando quem? CH2. A mesma coisa eu fiz com os outros, tá bom? Vou transformar essa fórmula condensada para molecular. Quantos carbonos eu tenho? 4, ó. Um quadrado, 4 lados. No vértice do meu quadrado tem cada carbono, então são 4, também aqui o 4. Quantos hidrogênios eu tenho? 2, 3, 4, 5, 6. C4H6 é minha fórmula molecular. Como eu não posso fazer zigue-zague na minha cadeia fechada, porque vai desestruturar, vai tirar a estrutura dela fechada, o que é que eu faço? Faço só linhas, representando exatamente a figura geométrica que eu vejo, tá bom? Não coloco os átomos de carbono e nem os átomos de hidrogênio, ficando subentendido que no encontro das retas eu tenho quem? Carbono, carbono, carbono e carbono. E que esse carbono faz quantas ligações? 4. Então, esse aqui já tem 1, 2, 3. Mentalmente, eu acrescento um átomo de hidrogênio. E assim você vai utilizar a mesma linha de raciocínio para os outros, certo? Classificação geral das cadeias. Vamos lá? Respira fundo. Se você tiver com a sua apostila ótima, anota algumas observações que vão ser necessárias para você entender agora a diferença entre uma e outra, tá bom? Quem é a cadeia aberta? A cadeia aberta é aquela que tem as extremidades livres. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo. Elas nunca vão se encontrar. Diferente da cadeia fechada, você já tem um ciclo. Você não sabe aonde começou a formação da minha cadeia fechada, tá bom? Por isso eu coloquei essa setinha aqui, que dá a ideia de um ciclo. A cadeia heterogênea é aquela que na sequência do carbono, você vai ter uma quebra com a inserção de um átomo que é diferente do carbono. Neste caso, eu coloquei um átomo de oxigênio.
Oxigênio é diferente de carbono, logicamente. Então, ele é chamado de heteroátomo porque é um átomo diferente do carbono e por isso dá a classificação à cadeia de heterogênea. Mas se eu tenho uma sequência linear de carbonos, não existe quebra, é só um carbono atrás de carbono, 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 a cadeia já é chamada de cadeia o quê? Homogênea, certo? O próximo conceito diz respeito à presença ou não da dupla ou tripla ligação. Se aparecer apenas uma dupla ou uma tripla, já é característico de uma cadeia insaturada. Mas se só tiver ligações simples entre os átomos de carbono, preste bem atenção que eu uso muito esse termo, entre átomos de carbono, a cadeia é chamada de cadeia saturada, tá bom? Quando você olha para a cadeia e percebe que tem uma quebra na sequência desses carbonos, seja para baixo, como está aí no nosso exemplo, seja para cima, a gente diz que a cadeia é ramificada, tá bom? Teve uma quebra. Mas, se ocorre de maneira linear, carbono após carbono, a gente diz que a cadeia é normal, tá? Então, essas são as 4 classificações que você vê em relação à cadeia. Presta bem atenção que uma cadeia aberta, ela pode ser uma cadeia o quê? Homogênea. Uma cadeia aberta, ela pode ser uma cadeia saturada ou insaturada, tá bom? Assim como ela é aberta, ela pode ser normal. O que não pode acontecer é essa cadeia ser aberta e fechada ao mesmo tempo. Homogênea e heterogênea, porque são compostos, são conceitos totalmente opostos, tá bom? Então, elas podem sim se misturar entre si, mas nunca com o seu par, vamos dizer assim, de classificação, tá? Na última linha da nossa tabela, eu trouxe aqui um conceito de cadeia aromática e não aromática. Lembra lá que eu falei no início do vídeo sobre a área cíclica? Pois então, essa cadeia aromática tem a ver com o anel benzênico e nós vamos ter uma aula específica apenas sobre o benzeno. Mas eu quero te chamar a atenção porque se você encontrar uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono, como aparece aqui, e esses átomos de carbono estão intercalados com duplas ligações, isso é uma característica do anel benzênico, tá bom? Que dá a característica da classificação para a cadeia aromática. Se a gente não tem essas duplas ligações intercaladas entre os 6 átomos de carbono, então a cadeia é não aromática e a gente vai ter apenas ligações simples ou apenas uma única dupla ou 2 duplas ligações, tá bom? Mas a gente vai ver isso com cuidado um pouquinho mais lá na frente, certo? Vamos ver aqui, olha, um exemplo. Olha essa cadeia, C3, CH2, CH3. Ela tem as extremidades livres, então eu digo que ela é uma cadeia aberta, muito bem. Quando eu vejo uma sequência linear de átomos de carbonos, não tem quebra nem para cima nem para baixo, eu digo que a cadeia é normal. Veja que só tem ligações simples entre os átomos de carbono, então a cadeia é chamada de saturada. Quando eu vejo também que não tem outro átomo entre os carbonos que não seja o carbono, a gente chama ela de homogênea. Ah, mas professor, aqui, olha, entre o carbono e outro, eu tenho esse hidrogênio. Não, criança. Lembra lá da estrutura plana, esse hidrogênio um está para cima e o outro está para baixo. Para baixo. E aí fica o que? Carbono com carbono. Então, ela continua sendo o que? Homogênea, certo? Se eu fosse fazer a fórmula molecular dessa estrutura, como é que ia ficar? Basta contar, ó. 1, 2, 3. C3. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8. C8. Tenho ligações pi aí? Não, porque eu só tenho ligações simples. Como eu tenho ligações simples e eu já sei que toda ligação simples é do tipo sigma, então eu tenho aqui, olha, como é que você vai contar? 3 ligações simples com mais 3 ligações simples dá quanto? 6, 7, 8, 9, 10. Tranquilo? Vamos ver agora o exemplo de cadeia fechada. A gente já sabe que ela é fechada porque ela forma um ciclo.
Você não vê nenhum átomo de carbono fugindo, olha, da estrutura do quadrado. Todos eles estão bem, né, enquadrados dentro do quadrado, cada um no seu quadrado, não é isso? Então, ó, ela é uma cadeia normal, tá bom? Observa que a ligação que acontece entre os átomos de carbono são do tipo que simples. Então, ela é uma cadeia normal e ela também é uma cadeia saturada. Tem algum átomo diferente do carbono entre eles? Não. Então, ela continua sendo uma cadeia o quê? Homogênea. Qual seria a fórmula molecular dessa estrutura? Vem aqui. Quantos carbonos eu tenho? 4. Quantos hidrogênios? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. CH8. Tem dupla ligação? Não. Então, a gente não tem ligação π. Mas temos ligações sigmas. Conta comigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ligações sigma, 12. Tá bom? Tem nada de difícil, apenas tem muitas informações, tá bom? Mas atenção, olha. Essa estrutura que você vê aí, você observa que tem uma quebra, né? Dá a ideia de que você tem uma cadeia ramificada, mas você não tem essa quebra com carbono-carbono. Você tem a quebra da cadeia com o carbono-oxigênio. Então, não é uma ramificação. Então, essa cadeia ela é classificada como uma cadeia normal, tranquilo? Mas olha essa outra estrutura aqui. Você tem uma quebra tanto para baixo quanto para cima. E é uma quebra que acontece entre átomos de carbono, tá? Quebrei a cadeia e é uma quebra com carbono. Então, aqui você tem uma ramificação. Por isso, a cadeia é classificada como ramificada, tá certo? E assim, a gente vai ficando por aqui nessa aula. A gente volta no próximo vídeo para terminar a questão sobre as propriedades do carbono, sobre a questão do encadeamento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, por favor. Deixe o seu likezinho para ajudar a sua professora a cada dia mais procurar desenvolver e trazer conteúdos para vocês de maneira bem fácil, simples e que atinja o seu objetivo de entender que a química não é difícil, tá bom? E ativa aí o sininho de notificação para quando o próximo vídeo for postado, você receber a notificação em primeira mão, tá certo? Muito obrigada por sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.